Imagine um lugar onde a respiração congela no ar assim que sai da boca, transformando-se em pequenos cristais que caem no chão. Esse lugar existe, e não é um laboratório ou o topo de uma montanha desabitada. É uma cidade inteira, com escolas, mercados e milhares de pessoas tentando levar uma vida normal. Bem-vindos a Yakutsk, na Sibéria, a capital da República de Sakha, na Rússia. Aqui, o termo frio extremo ganha um significado completamente diferente do que a maioria de nós conhece. No auge do inverno, os termômetros marcam rotineiramente 50 graus negativos. Em dias realmente difíceis, essa marca desce para 60 ou até 71 graus abaixo de zero. É uma temperatura que desafia as leis da física e a resistência de qualquer ser vivo. Viver em Yakutsk é como morar dentro de um freezer gigante que nunca é desligado. A cidade foi construída sobre o permafrost, um solo que permanece permanentemente congelado, o que cria desafios de engenharia que seriam impossíveis em outros lugares. Mas o mais impressionante não são as construções, e sim as pessoas. Os habitantes locais não apenas sobrevivem, eles criaram uma rotina funcional, em meio ao caos térmico. Para eles, o frio não é um motivo para parar tudo, mas uma condição de existência com a qual aprenderam a negociar todos os dias. No entanto, mesmo com toda a tecnologia moderna e roupas térmicas de última geração, a natureza aqui é quem manda. Se você cometer um erro simples, como esquecer as luvas por 5 minutos ou deixar o carro desligado na rua, as consequências podem ser fatais. Nesse cenário de sobrevivência constante, encontramos figuras que parecem ignorar os limites do corpo humano. Enquanto a maioria das pessoas se enrola em camadas infinitas de pele de rena e lã, existe um grupo de homens e mulheres que faz exatamente o contrário. Logo cedo, quando a névoa de gelo está tão densa que mal se consegue enxergar o prédio do outro lado da rua, um homem se prepara para o que ele chama de rotina matinal. Ele é o nadador das águas geladas, um personagem central na cultura de resiliência de Yakutsk. Ele acredita que o frio não é um inimigo, mas um mestre que fortalece o espírito e o corpo. Para ele, o dia só começa de verdade depois de um mergulho em águas, que estão tecnicamente no ponto de congelamento. A preparação começa muito antes de ele chegar à água. Primeiro, é necessário aquecer o motor do corpo. Ele inicia uma corrida leve ao redor de um lago congelado, cercado por árvores que parecem feitas de vidro de tanto gelo acumulado nos galhos. O ar é tão seco e frio que cada inspiração profunda parece queimar os pulmões, mas ele mantém o ritmo. Ele usa várias camadas de roupas pesadas durante a corrida para garantir que seus músculos estejam quentes e flexíveis. A visão é surreal. Um vulto correndo em meio a uma fumaça branca constante, que não é fumaça de fogo, mas a própria umidade da cidade que congela instantaneamente no ar. Depois de alguns quilômetros, ele para diante de um buraco aberto no gelo do lago. Esse buraco, conhecido como prorub, é mantido aberto com esforço diário, pois a camada de gelo pode atingir mais de 1 metro de espessura em poucas horas se for deixada de lado. O homem começa então o processo de retirada das roupas. É um momento de tensão para qualquer observador. À medida que ele remove o casaco grosso, a blusa de lã e as calças térmicas, sua pele entra em contato direto com o ar a menos 50 graus. Qualquer pessoa comum sentiria uma dor aguda e imediata, como se milhares de agulhas estivessem furando o corpo ao mesmo tempo. Mas ele se mantém calmo, controlando a respiração de forma lenta e rítmica. Ele fica ali, apenas de sunga, sobre a superfície branca e congelada. O contraste entre a brancura do gelo e a pele humana é gritante. Antes de entrar na água, ele faz alguns movimentos rápidos para manter a circulação ativa. Ele sabe que o tempo é o seu maior inimigo agora. Cada segundo que ele passa exposto ao ar, antes de entrar na água, drena sua energia vital. Antes de continuarmos essa jornada pelo lugar mais frio do mundo, aproveite para se inscrever no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo. A água, por incrível que pareça, está em uma temperatura mais alta do que o ar externo. Enquanto o ambiente lá fora está na casa dos 50 negativos,
A água sob o gelo está por volta de 0 ou 1 grau positivo. Para o nadador, entrar no lago é, de certa forma, buscar um refúgio térmico, embora seja um refúgio que mataria um despreparado em poucos minutos por hipotermia. Ele se aproxima da borda do buraco, sente o vapor subindo da água e, sem hesitar, mergulha. O impacto é brutal. O sistema nervoso envia sinais de alerta imediatos para o cérebro, tentando entender o que está acontecendo. Mas o segredo, segundo os praticantes dessa tradição siberiana, não é lutar contra o frio, mas aceitá-lo. Ele mergulha a cabeça, nada a alguns metros no espaço limitado do buraco e emerge com um sorriso no rosto, enquanto a água em seu cabelo começa a virar gelo no exato segundo em que toca o ar novamente. A pele do nadador muda de cor quase instantaneamente assim que ele sai daquela água beirando o ponto de congelamento. Onde antes havia uma pele clara, agora surge um tom de vermelho vivo, quase roxo. Esse fenômeno não acontece por acaso. É o corpo humano trabalhando em sua capacidade máxima para não morrer. Quando o sangue corre para a superfície da pele desse jeito, ele está tentando levar calor para as extremidades que foram agredidas pelo frio extremo. Para quem vê de fora, parece uma tortura desnecessária. Mas para o habitante de Yakutsk, esse ritual é uma parte essencial de sua biologia adaptada. Existe uma ciência profunda por trás dessa coragem aparente, uma forma de condicionar o sistema nervoso que a maioria das pessoas nunca precisará entender. O maior perigo de mergulhar em um buraco no gelo quando a temperatura externa está em 70 graus negativos não é apenas o frio em si, mas a reação de pânico do corpo. O reflexo natural de qualquer ser humano ao entrar em contato com algo tão gelado é dar um suspiro curto e rápido, uma espécie de arquejo descontrolado. No frio da Sibéria, esse suspiro pode ser fatal. Se o oxigênio gelado entrar rápido demais nos pulmões, ele pode causar um choque térmico imediato, travando a respiração ou até parando o coração. Por isso, os nadadores matinais treinam a mente antes de treinar o corpo. Eles aprendem a controlar o diafragma e a manter a calma absoluta. Eles ensinam os próprios vasos sanguíneos a se contraírem e relaxarem de forma estratégica. Com o tempo, o corpo para de entender o frio como um ataque mortal e passa a vê-lo como um estímulo severo, mas controlável. Além do treinamento físico, os moradores locais defendem que essa prática traz benefícios que nenhum remédio consegue oferecer. Eles afirmam que a circulação sanguínea melhora drasticamente, limpando as artérias e fortalecendo o músculo cardíaco. Muitos desses homens e mulheres que encaram os lagos congelados dizem que não sabem o que é uma gripe ou uma dor muscular há décadas. Para eles, o choque térmico funciona como um botão de reinicialização para o sistema imunológico. É uma forma de dizer ao organismo que ele precisa estar alerta e forte o tempo todo. Em uma cidade onde o ambiente externo é hostil durante 8 meses por ano, ter uma saúde de ferro não é um luxo. É uma ferramenta de sobrevivência básica. Mas o mergulho no gelo em Yakutsk vai muito além da saúde física. Existe uma camada psicológica e até religiosa que envolve esse ato. Para muitos na República de Sakha, a água é um elemento sagrado de purificação. Eles acreditam que, ao mergulhar no rio Lena ou nos lagos da região durante o inverno rigoroso, estão lavando não apenas a sujeira do corpo, mas também as impurezas da alma. Existe uma crença antiga de que o frio extremo tem o poder de afastar os espíritos malignos e as energias negativas que se acumulam durante o ano. Em um lugar onde o inverno é escuro e muitas vezes solitário, esse momento de choque e renascimento serve como uma âncora mental. O nadador emerge da água sentindo uma clareza absoluta. Naquele momento, todas as preocupações com o trabalho, com as contas ou com os problemas da vida, desaparecem. Sobram apenas ele, a respiração e a vitória sobre a natureza. É um estado de presença que poucas atividades no mundo moderno conseguem proporcionar. Entretanto, essa tradição caminha lado a lado com riscos mortais que nunca devem ser ignorados. O frio de Yakutsk é um antagonista silencioso e implacável. Mesmo para os mais experientes, a linha entre um banho revigorante e uma tragédia é muito fina. A hipotermia é um fantasma que ronda cada buraco aberto no gelo.
Quando o corpo perde calor mais rápido do que consegue produzir, as funções básicas começam a falhar. Primeiro, os dedos perdem a coordenação, o que torna difícil até o ato simples de segurar uma toalha ou puxar uma bota. Depois, o raciocínio fica lento e a pessoa pode não perceber que está morrendo. Se o nadador não tiver alguém por perto para ajudá-lo a se vestir rapidamente, ou se o abrigo aquecido estiver longe demais, o resultado pode ser fatal em questão de minutos. O congelamento de tecidos, conhecido como frostbite, é outra ameaça constante. Se uma pequena parte da pele molhada ficar exposta ao ar de menos 60 graus por tempo demais, ela pode congelar instantaneamente. A água na superfície da pele se transforma em cristais de gelo que rasgam as células por dentro. Por isso, a saída da água é a parte mais crítica do processo. O nadador precisa ser rápido, mas sem perder a calma. A água que escorre pelo corpo começa a virar uma crosta de gelo em segundos. A toalha precisa ser passada com força para secar tudo antes que a pele comece a endurecer. É uma corrida contra o tempo onde o prêmio é simplesmente continuar inteiro. Essa cultura de resiliência define quem são os habitantes dessa região. Eles não odeiam o frio. Eles o respeitam como se fosse uma entidade viva. Para o resto do mundo, Yakutsk parece um lugar impossível de se viver. Mas para quem nasceu e cresceu aqui, essas dificuldades são o que dão sentido à vida. Eles se orgulham de serem capazes de domar uma temperatura que destruiria a infraestrutura de qualquer metrópole europeia ou americana em poucos dias. Essa força mental é o que mantém a cidade funcionando. Desde o nadador, que quebra o gelo de manhã, até o trabalhador, que vai encarar turnos intermináveis ao ar livre, onde o metal das ferramentas queima a pele tanto quanto o fogo, só que pelo motivo oposto. O frio não é apenas o clima local. É a identidade de um povo que decidiu que nenhum termômetro seria capaz de parar sua história. Enquanto a resiliência humana brilha nos lagos congelados, o dia a dia de Yakutsk exige uma logística que beira o impossível. Trabalhar ao ar livre aqui não é apenas uma questão de vontade, mas uma luta técnica constante contra as leis da física. Imagine tentar gravar uma cena simples de um documentário ou uma série de TV. Para uma equipe de produção, o frio não é apenas um incômodo, ele é um destruidor de equipamentos. O maior problema que se nota logo de cara não é a neve acumulada no chão, mas a névoa que cobre tudo. Em Yakutsk, essa neblina é grossa, cinzenta e persistente. Ela não é feita de nuvens baixas ou umidade natural, mas sim de poluição, fumaça de escapamento e o próprio vapor da respiração de milhares de pessoas que fica preso perto do solo. O ar está tão frio e pesado que nada sobe. Tudo fica parado na altura dos olhos, criando uma visibilidade que muitas vezes não passa de alguns metros. Quando a temperatura cai para menos de 50 graus negativos, a tecnologia que usamos com facilidade no resto do mundo começa a falhar em poucos minutos. As câmaras digitais, que são o coração de qualquer filmagem moderna, simplesmente param de funcionar. As baterias, que deveriam durar horas, perdem toda a carga em menos de 10 minutos se ficarem expostas ao ar livre. Os técnicos e fotógrafos precisam carregar dezenas de baterias extras escondidas dentro de seus próprios casacos, usando o calor do corpo para mantê-las vivas até o momento exato de encaixá-las na máquina. Mesmo assim, as telas de cristal líquido congelam e ficam pretas. Ou o mecanismo interno das lentes trava, porque o óleo lubrificante endurece como se fosse cola de sapateiro. É uma batalha, onde cada minuto de imagem gravada é uma vitória suada contra o clima. A equipe de produção que chega para registrar a vida na Sibéria raramente usa roupas espaciais de alta tecnologia. Na maioria das vezes, são pessoas comuns usando camadas e mais camadas de casacos feitos de pele de rena ou jaquetas térmicas muito grossas e pesadas. O peso dessas roupas torna qualquer movimento lento e extremamente cansativo. Carregar um tripé ou uma caixa de som vira um exercício de exaustão física em poucos minutos. Mas o que mais impressiona quem observa esse trabalho é o que acontece com os rostos desses trabalhadores. O vapor da respiração sobe e gruda instantaneamente nos cílios e nas sobrancelhas. Em pouco tempo, pedaços de gelo começam a crescer ao redor dos olhos,
como se a pessoa estivesse se transformando lentamente em uma estátua. Eles precisam piscar com cuidado constante para que os cílios superiores não grudem nos inferiores, o que fecharia os olhos de vez. Dirigir em Yakutsk durante o inverno profundo também exige nervos de aço e uma paciência infinita. A fumaça dos canos de descarga dos carros, que nunca são desligados para evitar que o motor congele para sempre, cria uma barreira branca e opaca na frente dos motoristas. Às vezes você não consegue enxergar o veículo que está parado logo à frente. O trânsito se move devagar, como um desfile de sombras metálicas perdidas no meio da névoa. Para quem trabalha instalando cabos de internet ou consertando linhas elétricas nos postes, o desafio é dobrado. Tocar em qualquer ferramenta de metal sem luvas grossas significa perder a pele na mesma hora. O metal gela tanto que ele age como uma cola térmica, prendendo a carne humana no aço. Os trabalhadores precisam usar luvas de couro com forro de lã pesado, mas mesmo isso não impede que as pontas dos dedos percam a sensibilidade depois de apenas meia hora de turno. Até as peças mecânicas mais simples se tornam frágeis e quebradiças. O plástico das fiações elétricas fica seco e quebra como se fosse vidro se você tentar dobrá-lo. Para uma equipe técnica passar cabos pelo chão nevado, é preciso um cuidado extremo, pois qualquer movimento brusco pode inutilizar todo o equipamento. Muitas vezes, eles usam aquecedores portáteis gigantes apenas para manter uma pequena área de trabalho minimamente operável, mas o calor dura muito pouco. Assim que o aquecedor é afastado, o frio invade o espaço novamente com uma força avassaladora. É um ambiente onde o ser humano não dita as regras. Ele apenas tenta encontrar brechas para realizar seu trabalho antes que o clima o force a recuar para dentro de algum lugar aquecido. Essa névoa constante também muda o som da cidade. O frio extremo altera a densidade do ar, fazendo com que os ruídos de motores e passos ecoem de um jeito abafado, como se tudo estivesse acontecendo dentro de uma sala forrada com algodão. Os profissionais de imagem contam que o maior susto é quando ouvem um estalo seco vindo de dentro de suas câmeras. Geralmente é o som de alguma peça interna de plástico ou metal que não aguentou a contração causada pela queda brusca de temperatura e simplesmente se partiu ao meio. Não há conserto imediato para isso no meio da rua. O trabalho para na hora e o prejuízo é certo. O impacto físico é sentido primeiro no nariz. Respirar o ar de menos 60 graus dói de verdade. Cada inspiração parece que traz pequenas agulhas para dentro das narinas e dos pulmões. Por causa disso, os trabalhadores raramente conversam enquanto estão gravando ou consertando algo. Eles usam sinais de mão ou apenas trocam olhares rápidos, pois abrir a boca significa perder calor precioso e arriscar congelar a garganta. Os rostos ficam cobertos por máscaras de lã que rapidamente ficam úmidas com a respiração e logo em seguida endurecem como se fossem feitas de papelão rígido. Se um trabalhador ficar parado por muito tempo observando uma cena ou esperando um colega, seus pés começam a perder o contato com o chão, não porque ele está flutuando, mas porque a sola da bota endurece tanto que ele para de sentir a curvatura do solo sob seus pés. A manutenção das frotas de transporte também é um pesadelo logístico. Os ônibus e caminhões precisam de garagens aquecidas o tempo todo, mas como nem sempre há espaço para todos, muitos veículos permanecem ligados 24 horas por dia, de outubro até abril. Se um motor apaga no meio da rua por causa de uma falha eletrônica, o óleo lubrificante vira uma pasta sólida em menos de meia hora. Isso torna qualquer operação de resgate ou manutenção algo extremamente complexo. As peças de reposição demoram a chegar e o metal de substituição precisa ser aquecido com maçaricos antes de ser instalado. Caso contrário, ele pode rachar no exato momento em que os parafusos são apertados. Esse cenário de fumaça e esforço constante cria uma atmosfera de sobrevivência técnica que poucas pessoas no mundo seriam capazes de suportar por muito tempo. No entanto, enquanto esses profissionais lutam para manter a tecnologia funcionando, a cidade esconde realidades ainda mais cruéis na névoa. Mas, além dos problemas técnicos com carros e câmeras, existe uma parte da população de Yakutsk que vive um desafio muito mais cruel. Quando a névoa engrossa, os sem-teto precisam lutar pela vida a cada minuto.
Aqui, ser morador de rua é uma sentença de morte rápida, sem o esconderijo certo. O grande problema é que você não pode simplesmente cavar um buraco ou encontrar um porão profundo para se proteger. O chão da Sibéria é o permafrost, uma camada de terra congelada há milhares de anos que impede qualquer tentativa de abrigo subterrâneo simples. Como o solo não permite construções fáceis abaixo da superfície, toda a rede de aquecimento da cidade corre por cima da terra ou em canais muito rasos protegidos por caixas de metal e madeira. Essas linhas de aquecimento são as veias da cidade, levando água quente e gás para manter os prédios habitáveis. Nessas tubulações, os sem-teto encontram sua única chance de não virarem estátuas de gelo. Eles procuram os pontos onde o isolamento dos canos está gasto ou quebrado, onde o calor escapa e cria uma pequena bolha de ar suportável. Eles se deitam sobre esses canos quentes, enrolados em trapos e jornais, tentando absorver cada faísca de temperatura que vem do metal aquecido. A polícia ou serviços sociais tentam levá-los para abrigos. Existem pousadas sociais que oferecem uma cama e sopa quente, mas o problema é que muitos desses moradores de rua lutam contra o vício em álcool. As regras desses abrigos são rígidas. Se você bebeu, não entra. Para muitos deles, o álcool é a única forma de suportar a dor emocional e o frio físico, criando um ciclo vicioso e perigoso. Como não conseguem parar, acabam barrados nos portões dos abrigos e voltam para a escuridão da rua, onde o único abraço que recebem é o calor seco vindo dos canos de gás. Durante o dia, os sem-teto de Yakutsk são quase invisíveis. Eles não ficam parados nas esquinas pedindo dinheiro como vemos em outras capitais do mundo. Se eles ficarem parados por 10 minutos, o frio começa a paralisar suas articulações. Eles estão sempre em movimento, indo de uma loja para outra, entrando em frestas de prédios ou se escondendo atrás de grandes geradores de calor. Eles se misturam à névoa usando casacos velhos que já perderam a cor, mas que ainda guardam algum fiapo de lã. É uma existência silenciosa. Eles sabem que, se caírem no sono em um lugar errado, podem nunca mais acordar. O frio não avisa quando está ganhando a batalha. Ele apenas vai deixando o corpo pesado e a mente confusa, até que a pessoa para de lutar de vez. Existe também uma resistência em aceitar ajuda por parte de alguns. Eles sentem que perderam tudo, menos a sua liberdade de andar por onde quiserem, mesmo que esse lugar seja um inferno de gelo. As autoridades locais fazem o que podem, mas a escala do problema é enorme quando se considera que a natureza siberiana não perdoa erros. Se um cano de aquecimento estoura ou é desligado para manutenção, as pessoas que dependiam daquele calor específico ficam em perigo imediato. Não há plano B quando a temperatura lá fora é de 60 graus negativos. A morte por hipotermia é uma vizinha constante que espera por qualquer pequeno deslize. A vida dessas pessoas é marcada por uma contagem regressiva. Cada inverno sobrevivido é considerado um milagre por quem observa de fora. Eles desenvolvem técnicas próprias, como cobrir o rosto com pedaços de papelão para evitar que o nariz congele enquanto dormem encostados nas tubulações. Muitas vezes se juntam em pequenos grupos para compartilhar o calor do corpo. Mas a desconfiança e o cansaço extremo tornam essas alianças frágeis. A sociedade, em grande parte, passa por eles sem notar, focada em problemas de carros que não ligam e contas de aquecimento caras. Mas para quem vive na margem, a conta que se paga é com a própria vida. Mesmo com o esforço das igrejas locais que distribuem pão e chá, a sensação de que o frio é um inimigo invencível nunca vai embora completamente. Os sem-teto de Yakutsk são o lembrete constante de que, apesar de toda a engenharia e dos prédios modernos, o ser humano é muito pequeno diante da força da natureza. Eles vivem em uma corda bamba entre o calor artificial dos canos e o vazio gelado que os cerca por todos os lados. Enquanto a cidade continua sua rotina barulhenta de trabalho, eles continuam sua luta silenciosa, esperando que o próximo nascer do sol traga pelo menos alguns minutos de luz. A invisibilidade deles é o que mais assusta, pois na névoa densa, é fácil esquecer que sob aqueles amontoados de trapos
bate um coração que ainda se recusa a congelar. Enquanto a névoa encobre os becos da cidade e os moradores de rua buscam abrigo nos canos de calor, o olhar dos habitantes de Yakutsk se volta para uma força ainda maior do que as ruas: o gigante rio Lena. Esse rio não é apenas uma massa de água que corta a região. Ele é a única razão pela qual uma cidade desse tamanho consegue existir em um lugar tão isolado e difícil. Durante o curto período de calor, que dura apenas de junho a setembro, o Lena se transforma na rodovia mais importante de toda a Sibéria Oriental. É por ele que chegam as grandes balsas e navios de carga, trazendo tudo o que a população vai precisar para sobreviver aos 9 meses seguintes de frio intenso: alimentos, materiais de construção, peças de reposição para máquinas e, principalmente, o combustível que vai alimentar as usinas de aquecimento. Essa logística é conhecida como a entrega do norte, uma corrida contra o tempo que define quem vai ter conforto e quem vai passar necessidade. Se os navios não entregarem a carga antes que os primeiros cristais de gelo comecem a flutuar na superfície, comunidades inteiras que vivem rio acima podem ficar sem suprimentos básicos por quase um ano, já que não existem estradas de asfalto que conectem todas essas vilas no meio da floresta congelada. Quando o frio extremo finalmente vence a batalha e a água para de correr, o rio se transforma em uma placa sólida de gelo com vários metros de espessura. Mas a movimentação em cima dele não acaba. Ela apenas muda de forma e de objetivo. Os navios que não conseguem sair a tempo para portos mais quentes ou que fazem parte da frota local de Yakutsk ficam presos onde estão. Eles passam o inverno em portos improvisados ou em áreas de espera no meio do rio. Para quem olha de longe, parece que as embarcações foram abandonadas para morrer no gelo, mas a verdade é que o trabalho mais pesado e técnico está apenas começando. É aqui que entra em cena uma classe de trabalhadores essenciais para que a economia da região não pare: os reparadores de navios. Eles são homens que enfrentam o rio congelado todos os dias para garantir que a frota esteja pronta para navegar assim que o gelo derreter na primavera. Manter um navio em boas condições quando ele está cercado por gelo sólido é um desafio que vai contra o que muitos imaginam ser possível. O gelo não é uma massa parada e quieta. Ele se expande. Se move com a força das marés subterrâneas e exerce uma pressão absurda contra as paredes de aço do casco. Se os trabalhadores simplesmente deixassem os navios sozinhos, a pressão lateral do gelo poderia amassar o metal como se fosse uma folha de papel ou criar rachaduras invisíveis que fariam o navio afundar em poucos minutos quando o degelo começasse. Por isso, esses profissionais precisam trabalhar diariamente sobre o rio, enfrentando ventos que cortam o rosto e temperaturas que tornam qualquer tarefa simples em um esforço de horas. A rotina desses homens começa bem cedo, quando o sol ainda é apenas uma mancha cinza no horizonte. Eles caminham sobre o Lena, que agora parece uma planície branca e infinita, carregando ferramentas pesadas, mangueiras e geradores. O objetivo principal é criar o que eles chamam de zona de respiro ao redor do casco da embarcação. Eles não podem permitir que o gelo aperte o navio com toda a sua força. Para evitar isso, os trabalhadores usam técnicas antigas, muitas vezes passadas de pai para filho. Eles precisam abrir valas e cavar buracos profundos no gelo ao redor de toda a estrutura para inspecionar as partes que ficam abaixo da linha da água. É um trabalho manual, lento e extremamente perigoso, onde qualquer erro de cálculo pode significar um acidente grave em um lugar onde o hospital mais próximo está longe. Além da luta contra a pressão física, o inverno é a única época em que se pode fazer manutenções grandes na parte mecânica dos navios. Como as águas do rio Lena são muito turvas durante o verão por causa da lama e dos sedimentos, é quase impossível enxergar o estado das hélices ou do leme enquanto o navio está flutuando. Por isso, quando o rio vira chão, o navio se torna um canteiro de obras fixo. Soldadores e mecânicos trabalham em condições que desafiam a lógica. O metal congelado é traiçoeiro. Se você encostar a pele sem proteção, ela gruda na hora. O calor da solda em contato com o aço em temperaturas negativas pode fazer o material estalar com um barulho de tiro.
Cada movimento deve ser planejado com calma para não danificar as peças sensíveis. O habitante de Yakutsk que trabalha no rio entende que essa é uma economia de pura resistência. Um navio perdido ou danificado representa um prejuízo de milhões e pode afetar o abastecimento de vilas inteiras no ano seguinte. Por isso, o governo e as empresas investem muito para manter essas equipes ativas, mesmo nos dias em que o termômetro marca 70 graus negativos. É uma luta contínua entre o homem, o metal e a natureza. No verão, o rio é o caminho, e no inverno, ele é o chão que precisa ser trabalhado. Mas para que esse metal sobreviva à pressão esmagadora do gelo que tenta fechar todos os espaços, apenas a vontade humana não é suficiente. É preciso usar a força bruta e ferramentas que consigam cortar o que parece ser indestrutível, abrindo caminho para uma das profissões mais duras de toda a Sibéria. Nesse cenário onde o metal e o gelo se enfrentam, a ferramenta que mais se destaca não é a marreta ou o martelo pneumático, mas sim a motosserra. Pode parecer estranho usar uma ferramenta feita originalmente para cortar madeira em grandes blocos de água congelada, mas em Yakutsk, essa é a única forma de garantir a precisão necessária. Se esses trabalhadores tentassem abrir o gelo ao redor dos navios usando picaretas ou grandes martelos, a vibração constante poderia causar rachaduras perigosas no casco da embarcação, que se torna extremamente frágil sob o frio intenso. O aço, quando exposto a temperaturas de 60 graus negativos, perde sua elasticidade natural e pode quebrar como se fosse vidro, se receber um impacto muito forte no ponto errado. A motosserra, por outro lado, desliza pelo gelo com uma suavidade técnica, permitindo que os cortadores de gelo removam camadas inteiras com o cuidado de um cirurgião de metais. O trabalho é exaustivo e exige uma força física que poucos conseguem manter por muito tempo. Os cortadores de gelo passam horas curvados sobre a superfície branca do rio Lena, guiando as lâminas longas através de camadas que podem chegar a 2 metros de espessura. Quando a lâmina finalmente atravessa a placa e atinge a água líquida que corre por baixo, uma coluna de vapor sobe instantaneamente, parecendo um pequeno geyser. É um contraste térmico bizarro. A água embaixo está perto de 0 grau, o que é considerado quente comparado ao ar externo que castiga os pulmões dos trabalhadores. Esse vapor envolve o homem e a máquina em uma névoa densa, dificultando ainda mais a visão. Em poucos minutos, as roupas dos cortadores, que já estão pesadas por causa das camadas de lã e pele, começam a ficar cobertas por uma fina camada de geada branca, resultado do vapor que congela assim que encosta no tecido. Esses profissionais são responsáveis por criar as chamadas mainas, que são grandes aberturas retangulares no gelo. Eles cortam blocos enormes, pesando dezenas de quilos, e precisam retirá-los da água antes que eles congelem novamente e grudem no casco do navio. É um ciclo que parece não ter fim e exige uma vigilância constante. Se eles param por apenas uma noite, o gelo recupera o terreno perdido, e no dia seguinte o trabalho precisa recomeçar quase do zero. A disciplina é a única forma de vencer o frio extremo. Cada bloco retirado é uma vitória temporária contra a pressão da natureza que tenta esmagar tudo o que o homem construiu sobre o rio. A vibração da motosserra nas mãos, combinada com o frio, faz com que os braços dos homens fiquem dormentes rapidamente, exigindo pausas curtas apenas para recuperar a sensibilidade mínima necessária para segurar a máquina com segurança. Mas a importância desses cortadores de gelo vai muito além da manutenção da frota naval. Em Yakutsk e nas aldeias vizinhas, o gelo do rio é, literalmente, a fonte de vida de milhares de famílias. Por causa do permafrost, o solo que nunca descongela, e das temperaturas absurdas, manter um sistema de encanamento de água funcionando no inverno é um pesadelo de engenharia que a cidade nem sempre consegue vencer. Em muitos bairros periféricos e áreas rurais, os canos simplesmente não existem ou ficam totalmente inutilizados durante meses. Para essas pessoas, a água não sai de uma torneira moderna. Ela vem em forma de blocos sólidos empilhados no quintal, como se fossem tijolos de cristal. É comum ver caminhões e trenós carregados com grandes cubos de gelo transparente, extraídos do rio Lena ou de lagos próximos, sendo entregues de casa em casa.
O habitante de Yakutsk trata esses blocos como um tesouro essencial para o dia a dia. Para conseguir água para beber, cozinhar ou tomar banho, as famílias precisam trazer um pedaço desse gelo para dentro de casa, colocá-lo em grandes baldes de metal perto do fogão ou do aquecedor e esperar pacientemente que ele derreta. É um processo lento que exige um planejamento doméstico rigoroso. Se você quer tomar um banho à noite, precisa começar a derreter o gelo logo cedo. Esse gelo é incrivelmente puro, pois ao congelar, a água expulsa naturalmente as impurezas, deixando para trás um cristal limpo que, depois de derretido, tem um gosto fresco que nenhuma água industrializada consegue imitar. Para os trabalhadores que extraem esse gelo para consumo doméstico, a rotina é tão dura quanto a dos reparadores de navios nos estaleiros. Eles operam em áreas específicas onde o gelo é mais limpo e livre de sedimentos de lama. O esforço de levantar esses blocos pesados e carregá-los para os veículos é um teste de resistência extremo para as costas e para o coração. O frio faz com que o sangue circule muito mais devagar nas extremidades do corpo e os dedos das mãos costumam ficar completamente dormentes, mesmo dentro de luvas de pele grossas. O barulho das motosserras ecoa pelo silêncio profundo do rio congelado, criando uma trilha sonora mecânica constante para a luta pela sobrevivência urbana. Não se trata apenas de aplicar força bruta, mas de entender profundamente o comportamento do gelo. Um cortador experiente sabe ouvir os estalos da superfície e identificar exatamente onde é seguro pisar ou onde a correnteza embaixo da placa está mais forte, o que poderia tornar o gelo mais fino e traiçoeiro. Eles trabalham em um ambiente onde o chão sob seus pés pode, teoricamente, se abrir a qualquer momento, embora a espessura habitual do gelo geralmente garanta a segurança necessária para suportar caminhões inteiros. Mesmo assim, o respeito pelo rio Lena é absoluto e inegociável. Ninguém brinca com o gelo em Yakutsk, pois a natureza não oferece segundas chances. Cada movimento é calculado para economizar energia vital e evitar acidentes que, em uma temperatura de 70 graus negativos, seriam fatais em questão de minutos de exposição. A rotina exaustiva de manter a linha d'água do navio aberta e de garantir o abastecimento das casas consome a energia física e mental desses homens de uma forma que o descanso comum não consegue repor facilmente. Eles chegam em casa no final do dia com os rostos queimados pelo vento gélido e os músculos rígidos, sabendo que amanhã o rio estará lá, tentando congelar novamente cada centímetro que eles conquistaram com esforço, suor e o rugido das máquinas. Essa batalha diária contra o congelamento total é o que mantém o coração da cidade batendo, mesmo quando tudo ao redor parece ter sido paralisado pela força implacável da Sibéria. O esforço contínuo dos cortadores é a barreira final que separa a vida organizada da paralisia absoluta causada pelo inverno. Trabalhar em um ambiente desses traz consequências que vão muito além do cansaço comum de um dia de serviço. Nos estaleiros de Yakutsk, cada pedaço de metal é uma armadilha em potencial que os trabalhadores precisam aprender a respeitar desde o primeiro dia. Quando a temperatura cai para níveis tão baixos, o aço se comporta de um jeito perigoso e traiçoeiro. Se um trabalhador cometer o erro de encostar a pele úmida, ou até mesmo a mão um pouco suada em uma viga de ferro, ou em uma ferramenta que ficou exposta ao tempo, a pele gruda na mesma hora. Não é como colar um adesivo que você pode tirar depois. É uma reação física imediata, onde a umidade da pele vira gelo e se funde ao metal. Tentar puxar a mão de volta com pressa significa, quase sempre, deixar um pedaço de pele para trás. Por causa disso, os reparadores de navios e os cortadores de gelo tratam suas luvas como se fossem uma extensão do próprio corpo. Eles nunca as tiram enquanto estão ao ar livre. E qualquer ajuste pequeno que precise ser feito em uma máquina é executado com um cuidado redobrado para evitar esse contato direto que causa ferimentos profundos e que demoram muito para curar nesse clima. Além desses ferimentos externos que todos conseguem ver, existe um desgaste silencioso e muito mais perigoso que acontece dentro do corpo de quem encara o frio para trabalhar. Respirar ar a menos de 50 graus negativos enquanto se faz um esforço físico pesado é algo que destrói a saúde aos poucos. Quando você está carregando blocos pesados ou operando uma motosserra que exige força,
Sua respiração naturalmente fica mais rápida e profunda. O ar entra tão gelado nos pulmões que causa uma sensação de queimação no peito. Com o passar dos anos, essa exposição constante e agressiva acaba gerando problemas respiratórios que não têm cura. Muitos desses homens sofrem de uma tosse que nunca vai embora e de dores constantes nos pulmões, que aparecem até nos meses mais quentes do verão. O corpo humano não consegue filtrar um ar tão hostil por 10 ou 12 horas seguidas, sem sofrer as consequências dessa batalha interna. O uso contínuo das motosserras no estaleiro também cobra um preço alto da saúde física. Existe uma condição muito comum entre os trabalhadores de Yakutsk que afeta diretamente os nervos e os vasos sanguíneos das mãos. Isso acontece por causa da vibração forte das máquinas combinada com o frio intenso que diminui a circulação de sangue. Depois de algumas temporadas trabalhando no rio Lena, muitos homens começam a sentir que os dedos estão sempre dormentes. As mãos perdem a firmeza e a sensibilidade, transformando tarefas simples do dia a dia, como segurar um garfo ou fechar um botão da camisa, em um desafio difícil e irritante. É o resultado de passar horas segurando equipamentos que tremem violentamente enquanto o sangue tem dificuldade de chegar até a ponta dos dedos. Esse dano nos nervos é, na maioria das vezes, para a vida toda. E os trabalhadores mais jovens olham para os mais velhos com as mãos rígidas e já sabem o que o futuro reserva para eles. A única razão para alguém aceitar enfrentar tantos riscos e tantas dores é o dinheiro. Em uma região onde não existem muitas opções de emprego e onde tudo é muito caro, porque quase tudo precisa vir de longe, o trabalho pesado nos estaleiros e no corte de gelo é uma das poucas chances de conseguir uma boa quantia em pouco tempo. Um trabalhador que tem experiência e aguenta o ritmo consegue ganhar cerca de 400 mil rublos em uma única temporada de inverno. Para quem vive ali, esse valor é muito alto e faz uma diferença enorme na vida da família. Com esse dinheiro, é possível manter a casa abastecida, comprar lenha e suprimentos para o ano inteiro ou investir em melhorias que garantam um pouco mais de conforto. É como se eles fizessem um acordo com o inverno. Eles entregam um pouco da própria saúde e da integridade do corpo em troca de uma estabilidade financeira que não conseguiriam de outra forma. Eles planejam cada rublo pensando no futuro dos filhos, aceitando que o preço disso seja chegar à velhice com o corpo marcado pelo frio extremo. A rotina dentro dos estaleiros durante os meses mais puxados é marcada por um silêncio muito grande, que só é interrompido pelo barulho dos motores e pelo som das ferramentas batendo no gelo. Não há espaço para conversas sem importância ou distrações. Cada movimento precisa ser eficiente para não gastar a energia que o corpo usa para se manter aquecido. Se um trabalhador fica cansado demais, ele perde o foco. E perder o foco em um lugar onde faz 70 graus negativos pode causar um acidente fatal em poucos minutos. Os homens cuidam uns dos outros o tempo todo, vigiando se alguém está ficando pálido demais ou começando a agir de forma estranha, o que pode ser um sinal de que o corpo está entrando em colapso pelo frio. Essa união entre eles é o que permite que o trabalho continue mesmo nas condições mais absurdas que se possa imaginar. No fim de cada dia de serviço, o habitante de Yakutsk volta para sua casa sentindo o peso de cada osso do corpo. O processo de tirar as roupas pesadas é demorado, porque o gelo que se formou nos casacos e nas botas precisa derreter um pouco antes que os zíperes e as fivelas possam ser abertos. A pele do rosto geralmente está muito vermelha e sensível por causa do vento que corta como se fosse uma faca. Mesmo depois de entrar em um ambiente aquecido, o calor demora horas para chegar até o interior do corpo. É uma vida dura que exige uma resistência mental que pouca gente no mundo teria. Eles não se acham heróis por fazerem isso, mas se veem como pessoas comuns que precisam sustentar suas famílias em um lugar que parece não querer ninguém ali. O pagamento que recebem ao final da temporada é o que traz o alívio necessário para esquecer, pelo menos por um tempo, a dormência nas mãos e a falta de ar que o inverno deixou neles. Toda a economia e o funcionamento da cidade dependem dessa coragem física. Sem esses homens dispostos a encarar esses riscos todos os dias, os navios que trazem comida e combustível no verão acabariam destruídos pelo gelo ou ficariam inutilizáveis. Eles são a força que mantém Yakutsk de pé,
garantindo que o ciclo da vida não pare por causa das temperaturas baixas. É um sacrifício que se repete todos os anos, passando de pai para filho, onde o valor do esforço é medido pela capacidade de aguentar o frio por mais um turno de trabalho. O dinheiro ajuda a pagar as contas, mas as marcas deixadas pelo gelo no corpo de quem trabalha no rio Lena ficam para sempre, lembrando a cada um deles o preço real da sobrevivência no lugar mais gelado do planeta. Longe dos estaleiros barulhentos e do movimento constante dos canos de aquecimento da cidade, a vida nas áreas rurais que cercam Yakutsk segue um ritmo ainda mais íntimo com a natureza extrema. Para o criador de gado da República de Sakha, o inverno não representa apenas um desafio financeiro ou um período de trabalho pesado, mas sim a luta diária para manter viva a única garantia de alimento fresco que a família possui. Em um lugar onde o solo é permanentemente congelado e nada pode ser plantado por quase 9 meses, ter uma vaca no curral é a diferença entre a fartura e a escassez. As crianças dependem do leite, do queijo e da carne para crescerem fortes o suficiente para aguentar o clima hostil. Mas manter um animal vivo quando o termômetro marca 70 graus negativos exige um conhecimento que foi passado de geração em geração, através dos séculos. As vacas dessa região são de uma raça especial, conhecida como vaca de Yakutsk. Elas são menores que as vacas comuns. Têm pernas curtas e um pelo muito denso e comprido, que as faz parecer quase animais pré-históricos. No entanto, mesmo com toda essa adaptação natural, nenhum ser vivo suporta o auge do inverno siberiano ao ar livre. O segredo da sobrevivência desses animais reside em uma técnica de engenharia térmica tradicional que, para olhos estrangeiros, parece rústica, mas que é incrivelmente eficiente. Os criadores constroem celeiros feitos de madeira pesada, mas o verdadeiro isolamento vem de fora. Eles recobrem todas as paredes externas com camadas grossas de estrume de vaca misturado com palha e terra. Com o frio, essa mistura congela instantaneamente, criando uma carapaça dura e hermética que impede o vento cortante de entrar pelas frestas. É uma solução sustentável e inteligente. O que o animal descarta é usado para protegê-lo da morte por congelamento. Dentro desses celeiros, o design é pensado para a máxima retenção de calor. Os tetos são propositalmente baixos, geralmente a uma altura que mal permite que um homem fique de pé. Isso garante que o calor gerado pelo corpo dos próprios animais não suba para longe, mas permaneça concentrado onde as vacas estão deitadas. Quando o habitante de Yakutsk abre a porta pesada do celeiro nas manhãs escuras, ele é recebido por uma nuvem de vapor denso e um calor reconfortante que contrasta violentamente com o frio do lado de fora. Ali dentro, a temperatura se mantém em torno de 10 graus positivos. Um milagre térmico operado apenas pelo isolamento de estrume e pelo calor biológico dos animais. O trabalho do criador é exaustivo. Ele precisa garantir que as vacas tenham água limpa, o que é um desafio logístico monumental. Como toda a água da região está transformada em blocos de gelo sólido, ele passa boa parte do dia derretendo gelo em grandes caldeirões sobre fogões a lenha. Ele carrega os baldes de água morna cuidadosamente, sabendo que qualquer respingo no chão se transformará em uma armadilha escorregadia em segundos. Durante o inverno, as vacas raramente saem para o pasto, que na verdade é apenas uma planície branca de neve. Elas passam os meses confinadas, comendo o feno que foi colhido durante os poucos dias de calor no verão. Essa relação entre o homem e o gado reflete a economia de sobrevivência da região. No mercado central de Yakutsk, o resultado desse esforço é visível. O leite não é vendido em caixas ou garrafas plásticas, mas sim em grandes discos brancos congelados. As mulheres vendem o leite em pedaços que as pessoas compram e levam para casa como se fossem pedras. Quando precisam usar, basta colocar um pedaço do disco na panela e esperar o calor do fogão devolver a forma líquida ao alimento. É uma cena que resume perfeitamente a vida em Sakha. Tudo, até o alimento mais básico, precisa ser transformado pelo frio para ser transportado, e depois, transformado pelo fogo para ser consumido. Ao olharmos para trás e pensarmos em tudo o que vimos nesta jornada,
Desde os nadadores que encaram a água gélida para fortalecer o espírito, até os cortadores de gelo que perdem a sensibilidade das mãos para manter os navios funcionando. Percebemos que Yakutsk não é apenas um ponto geográfico no mapa da Rússia. É um testamento da vontade humana. A cidade e seus arredores são um laboratório onde a biologia, a técnica e a teimosia se encontram. O frio extremo tenta, todos os dias, expulsar a vida dali, mas o habitante de Yakutsk responde com adaptação. Ele não luta contra o frio de forma irracional. Ele flui com ele, usando as leis da física a seu favor, seja dormindo sobre canos de aquecimento ou cobrindo celeiros com estrume congelado. A resiliência dessas pessoas é o que impede que a cidade seja engolida pelo deserto branco. Existe uma dignidade profunda na forma como eles encaram o sofrimento físico e a precariedade. Eles não se veem como vítimas do clima, mas como mestres de um ambiente que poucos ousariam visitar. Cada marca de gelo nos cílios, cada ferida de metal congelado na pele e cada noite passada em claro cuidando das caldeiras é um tijolo na construção dessa sociedade única. Eles provam que, onde existe comunidade e conhecimento tradicional, a vida pode prosperar mesmo a 70 graus abaixo de zero. O inverno em Yakutsk vai continuar voltando, ano após ano, com a mesma força implacável. O rio Lena vai congelar novamente, as baterias das câmeras vão continuar morrendo e a névoa densa vai esconder as ruas mais uma vez. Mas enquanto houver alguém disposto a mergulhar no gelo, a consertar um navio ou a aquecer um celeiro na calada da noite, a cidade mais fria do mundo continuará pulsando com um calor que nenhuma tempestade de neve é capaz de apagar. O calor da persistência humana. É essa chama invisível que mantém Yakutsk viva, brilhando como um farol de sobrevivência no coração gelado da Sibéria.